Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. Bom dia, boa noite para quem for nos assistir depois ou quem está nos assistindo de outros países. Rochelle, minha querida, depois de várias tentativas, né? Hoje a gente conseguiu estar aqui. Eu te agradeço imensamente do fundo do meu coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em compartilhar a tua experiência como mãe atípica, como profissional, e te dou as boas-vindas aqui ao canal. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, pessoal, uma alegria imensa estar com todos aqui nesse momento para dividir um pouco da minha história, da minha experiência, e agradeço aí o convite da professora Eli para estar aqui com vocês nesse dia. Muito bem, estou abrindo aqui a janelinha do YouTube para ver se está tudo bem. Vamos ver o pessoal que está já se comunicando aqui com a gente já tem a Manu, muito bem-vinda, Manu. A Tânia, boa tarde, Tânia, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui, gente, hoje com a Rochelle, e eu achei muito criativo o título dela, da live, né? Incluir, maternar e televisionar, do diagnóstico do TEA, TDAH e HSD ao projeto do programa Saúde Mais na TVE Rio Grande do Sul. E é muito importante que a gente possa falar sobre esses temas, e nós estamos no mês da mulher, eu já comentei em algum outro momento aqui com vocês que coincidiu que esse mês são somente mulheres que estão fazendo lives no canal, e foi uma coincidência, né? Eu comecei a organizar e a convidar, e as pessoas que foram respondendo foram as mulheres, então coincidiu que nós temos um mês das mulheres no canal. E a Rochelle, ela é um exemplo de vida, eu admiro muito ela como pessoa, eu acompanho ela no Instagram, vejo o carinho e o cuidado dela com o Caetano e com o Caio, e é uma inspiração para mim, Rochelle. Antes de falar a tua apresentação, eu precisava falar isso para o nosso público. Eu que te agradeço. A Rochelle, ela é mestre em comunicação e informação pelo PPG-Com, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui graduação em rádio, TV, vídeo pela FAC, Universidade de Passo Fundo, e biblioteconomia pela Fabico, na URGS. Tem especialização em psicoterapia centrada no ser, curso livre da Escola Curadores de Alma. Gente, eu vou parar só um pouquinho que eu preciso tossir. Desculpa, pessoal, ainda estou gripada. Atualmente, ela é produtora executiva na TVE-RS Porto Alegre e criadora do projeto do programa de TV Saúde Mais. Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção para todos os públicos. Também é pós-graduanda em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil pela PUC-RS, um curso que é feito online. Integra o projeto Escola Geringonça da FACED da URGS, é mãe atípica do Caetano, que tem 8 anos, e do Caio com 7. Aí ela colocou aqui né, as questões, 3E, tripla excepcionalidade, TEA, TDAH e AHSD. Ela ainda faz o gerenciamento das mídias sociais da neurologista infantil Marta Hembe, bem como é monitora do treinamento iPlay doutora Marta Hembe, Brincar, Desenvolver e Reabilitar. E, recentemente, também faz a gestão de mídias sociais na Clínica Contato, especializada em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu cansei só de ler. Eu queria saber como é que você dá conta de tudo isso, Rochelle. É uma longa história. Então, pode começar a contar. Que bom, vou colocar aqui a apresentação para você. Novamente, parabéns, depois eu parabenizo de novo, né? Porque eu também vou conhecer um pouco mais da história da Rochelle hoje, e vai ser um prazer te ouvir. Vou deixar você começar a falar aí que o público está interessado e na expectativa de te conhecer melhor. Então tá, professor Eli, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A todos uma boa tarde. Bom dia, boa noite para quem nos assistir depois ou que estiver em outros países. E
O meu tema, então, é incluir, maternar e televisionar do diagnóstico do transtorno do espectro autista, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades de superdotação, ao projeto do Programa Saúde Mais na TVRS. Aqui vocês têm meu e-mail, meu Instagram, para quem quiser depois manter contato comigo de alguma forma, tá? Aqui quem sou eu, que a professora Eli já apresentou. Muito obrigada. Bom, a minha apresentação ela vai estar dividida em 2 momentos. O primeiro, a gente vai falar, então, sobre incluir e maternar, dos diagnósticos à inclusão escolar, toda a minha trajetória, minha história com os meninos, meus filhos, desse aprendizado como mãe atípica sobre as neurodiversidades. E aí eu chego na questão do televisionar, onde eu vou me situar como profissional da TVE, a TV Educativa do Rio Grande do Sul, falando sobre essa TV que se preocupa, então, com a inclusão das diversidades, o projeto do Programa Saúde Mais para todos os públicos e a TVE que está completando, então, agora 50 anos. Bom, eu começo a minha apresentação trazendo para vocês a doutora Marta Hembe, que é uma importante pesquisadora e professora das neurodiversidades, dos transtornos do neurodesenvolvimento infantil, tá? A minha trajetória como mãe atípica se confunde, né, quando eu encontro essa profissional, que hoje também é neuropediatra dos meus filhos, e que me deu todo um suporte para entender esse novo mundo que eu estava chegando, porque não foi fácil. Então, assim, mais do que eu explicar teorias e mais teorias, eu quero trazer para vocês a minha história, tá? E antes de eu chegar propriamente nela, eu quero dizer que o diagnóstico que essa doutora defende é uma oportunidade da gente ir além da deficiência, da gente ir além de uma condição atípica. Por quê? Ela traz essa questão de que o modelo social e o modelo médico, eles devem dialogar mais. O modelo social está muito baseado em criar ambientes acessíveis e inclusivos. E o modelo médico, ele traz essa questão de tentar normalizar a deficiência, tá? São 2 abordagens diferentes, mas que é preciso que elas se conectem. Por quê? Porque o diagnóstico, quando a gente consegue entendê-lo precocemente e fazer as intervenções necessárias em uma criança pequena, nós temos muito mais chances de resgatar e reabilitar essa criança. A gente não vai normalizar essa criança, mas a gente vai dar uma chance para ela de poder se desenvolver naqueles aspectos ainda em que ela necessita de apoio para socializar, para interagir, para comunicar, no desenvolvimento sensório-motor, em outros tantos desenvolvimentos que é necessário na primeira infância. Por quê? Porque o cérebro dessas crianças, e isso é uma coisa que a doutora Marta sempre enfatiza, eles estão em desenvolvimento. E a gente tem a questão da neuroplasticidade, em que muitas ações, intervenções e terapias pelo lado positivo, do cuidado, do acolhimento e do afeto com amor, e dá a ela a oportunidade, a chance de se desenvolver. Ela não vai deixar de ser atípica, é uma condição para a vida, né? Mas ela tem a chance de se desenvolver naquelas questões em que é preciso para ela, né? Então, isso é uma coisa que ela defende, tá? Para o seu desenvolvimento. Então, ela traz, e eu acho isso super bacana, que diagnosticar não é rotular a criança, rastrear ou inventariar transtornos.
aplicar tratamentos sem fim ou medicalizar. É a primeira médica que eu chego e me diz assim, olha, eu olho para as crianças como os teus filhos e eu penso em qualidade de vida. Eu preciso saber como é que está a alimentação deles, o sono dessa criança, como é que é o brincar deles, se é funcional, disfuncional, se pratica uma atividade física, se tem uma educação inclusiva baseada em afeto e amor. Por quê? Esses são os pilares que ela trabalha antes de tentar incluir uma medicalização. No caso, tem algumas questões, sim, alguns comportamentos, alguns transtornos, algumas situações em que é preciso medicalizar. Mas então, assim, que cada vez mais esses dois modelos, eles precisam dialogar, né? Que o médico na situação que ela nos apresenta, não necessariamente vai querer normalizar uma criança quando dá um diagnóstico. Não. O que ela traz, e eu aprendi muito com ela, é que no momento em que você consegue diagnosticar um transtorno atípico do neurodesenvolvimento, tu consegue, com intervenção precoce, dar uma oportunidade dessa criança poder se desenvolver com todas as suas potencialidades, respeitando a sua essência de ser. Isso é o que ela mais traz em consultório, nas palestras, nos debates que ela promove, nas lives, e assim, ó, é admirável o que ela nos ensina. Então, com ela eu aprendi muito a entender o mundo atípico, porque quando eu recebi os diagnósticos não foi nada fácil. Então, o Caetano, que é o meu filho hoje, que tem 8 anos, para engravidar do Caetano não foi muito fácil. Agora eu vou entrar um pouco mais na minha história de vida, tá? Eu tive endometriose, foram 3 anos muito difíceis para mim conseguir engravidar dele. Quando ele veio, até os 2 anos de idade, estava tudo dentro do esperado. Porém, aos 2 anos, o Caetano simplesmente parou de falar, tá? E a gente começou a ir atrás, se era autismo, não era. Começamos a fazer fonoaudiologia, psicologia, e com 3 anos e 1 mês ele voltou a falar. Eu passei por vários neuros e não era autismo, tá? Com a vinda da pandemia, ele começou a ter alguns comportamentos mais agressivos, chegou aí presencial para a sala de aula em uma escola, não acompanhava a turma, e aí, indo numa outra neurose, apareceu o TDAH. E eu entrei em luto, tá? Eu não sabia o que era o TDAH, mas pela primeira vez, a maternidade atípica estava batendo na minha porta. E eu lembro que eu sentei no chão da minha sala, no tapete, e eu chorei muito. Só que no dia seguinte eu pensei, então eu vou fazer tudo o que é preciso para que ele possa se desenvolver e ter uma qualidade de vida. Foi a primeira coisa que eu pensei e eu entrei em ação. Então, o que ele precisa? Ele precisa de fono, ele precisa de TO, ele precisa de psicologia. Entrei em ação para tentar ajudar meu filho. Só que eu sempre sentia que tinha alguma coisa além disso. E esse sentimento vinha desde os 2 anos. Porque junto com tudo isso, ele teve epilepsia também, né? E depois do TDAH, feito um psicodiagnóstico, a gente conseguiu fechar, então, que ele tinha o transtorno do espectro autista, nível de suporte 1, né? Junto com o TDAH, que era a comorbidade. No meio disso tudo, a gente também fez uma avaliação genética. E apareceu que ele tinha uma mutação rara, que era dele somente, que levava a um transtorno do desenvolvimento intelectual, tá? E com isso, eu, não satisfeita da maneira como as coisas estavam, achando que ele precisava de mais intervenção, que ele precisava de mais apoio, além daquilo que eu já vinha fazendo, os profissionais que eu estava, eu descobri a doutora Marta Hemp.
E o que aconteceu foi que eu convidei ela para uma entrevista na TVE, e muito se falava no canabidiol. E depois de ouvir a entrevista dela e acompanhar ela nas redes sociais, eu conversei com meu marido e pensei, a gente vai para essa doutora. E aí eu agendei uma consulta. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpresa, porque ela sentou no chão, brincou com meu filho, olhou para o meu filho, alguém olhou para o meu filho. E eu já fiquei muito surpresa. Bom, eu saí de lá com uma orientação, mudamos as terapias, iniciamos a medicalização com canabidiol, porque no caso dele era necessário. E o Caetano, no segundo ano, ele deu uma virada de chave. E qual foi a virada de chave? Porque no início do segundo ano, como vocês podem observar ali na minha imagem, ele tem uma escrita no caderno que ninguém entendia nada. A prof não entendia, eu não entendia, então era muito difícil a comunicação para tentar ajudar ele. Com a mudança das terapias e o canabidiol, um mês depois, nessa experiência, porque podia dar certo e podia não dar, a gente vê um outro Caetano, que começa a se organizar. Eu criei uma rotina para ele no caderno, em que eu preenchia alguns espaços e outros ele preenchia. E com isso, ele foi conseguindo se organizar na escola, né? A gente conseguiu um monitor para ele com o apoio da escola, a gente conseguiu que ele tivesse um terapeuta aba, um acompanhamento terapêutico em sala, uma vez na semana, para dar esse apoio. E hoje o que eu tenho é um Caetano totalmente organizado, né? Agora ele está no terceiro ano, ele está alfabetizado, ele se alfabetizou no meio do ano passado, e ele consegue fazer essa rotina que eu criei junto com ele. Ele faz sozinho, com autonomia. Ali a gente tem uma imagem da primeira palavra que ele escreveu sozinho, que foi avião, no meio de um estudo, de uma brincadeira. Ali também a gente tem o primeiro ditado que ele fez, tá? Ainda no segundo ano. E no meio disso tudo, além do ano passado, a gente foi fazer um segundo psicodiagnóstico. Mas eu não imaginava que fosse para também tentar entender outras questões do Caetano. Na minha cabeça de mãe, eu pensava, bom, é para saber se as terapias que a gente adotou até agora, e muito tem esse viés, estão fazendo o seu papel para ajudar ele, né? Se todo esse investimento está dando um certo resultado do esperado. E eu fiquei muito surpresa quando eu recebi a devolutiva, né, desse segundo psicodiagnóstico, meu marido, de que ele tinha altas habilidades de superdotação com destaque em 3 áreas, que era liderança, criatividade e o pensamento lógico concreto. Porque nem sempre altas habilidades é um QI alto. Isso sozinho não define altas habilidades. O QI é importante, sim, mas tem outras questões que são avaliadas também. E o Caetano teve essas áreas de destaque, e a neurologista me ligou dizendo assim, não tem como ter deficiência intelectual e altas habilidades. Então, assim, na parte genética, os genes são para cima e não são para baixo. E essa condição, quando tu tem altas habilidades e junto tu tem outras condições do neurodesenvolvimento, que é o TEA e geralmente o TDAH, a gente chama de tripla excepcionalidade. E com as notas que o Caetano tinha na escola, a gente desconfiava que ele tinha muito potencial acadêmico, né? Com as dificuldades e prejuízos no aprendizado, que é muito uma questão que vem do TDAH, né? Que é o que mais precisa ser trabalhado nele, e é o que a gente busca com as terapias. Então, hoje o Caetano, a intervenção precoce que ele começou a ter lá no início do ano passado, quando a gente foi para a doutora Marta, foi
o iPlay, eu fiz o curso, né? E muita coisa, às vezes, eu aplico com eles, assim, no meu entendimento maternal, porque eu não sou especialista em iPlay, que é a maneira como tu vai brincar, se inserir na brincadeira, respeitando a forma como a criança brinca, e se está disfuncional, de uma ou outra maneira, você vai inserindo novos métodos dentro, para tentar fazer os manejos necessários e com que essa criança comece a ter troca, comece a participar, comece a passar por várias etapas do desenvolvimento. Inclusive, o iPlay está tendo uma terceira edição agora, que a doutora Marta abriu para fazer o curso online. Super indico, eu já fiz. Hoje o Caetano também faz ABA, que é uma das terapias bastante indicada para autismo, né? Ele tem acompanhamento com psicologia, com psicopedagogia, com terapia ocupacional. A gente também começou a trabalhar com a Beta Vargas, que é a Nutri, que também é mãe atípica. A questão da nutrição para o TEA, que ela parte de uma limpeza do intestino, é muito interessante, tá? E tem dado um bom resultado. A gente continua só com canabidiol. Ele também está fazendo judô e teatro. O teatro que ele participa é para atípicos, tá? Que é para trabalhar justamente as habilidades sociais e de comunicação, tá? Então, esse conjunto todo é o que a gente buscou para ajudar o Caetano a se desenvolver ainda mais. Aqui eu quero mostrar para vocês um trabalho do ano passado, de alguns que ele fez, um trabalho de história, né, que é para contar desde quando ele nasceu até a idade que ele chega, o que ele fez, a construção que a gente foi fazendo junto com ele nesse processo, né, e que muita coisa ele trazia, que poderia escrever, que ele participou, sabe? Então, assim, a inclusão, ela passa pela nossa casa, tá? A inclusão, ela começa em casa. Quando eu não aceito o meu filho, que eu até tinha uma expectativa muito grande, desde o seu nascimento, e de repente eu recebo um diagnóstico de algum transtorno do neurodesenvolvimento, não é fácil. Eu sofri muito. Mas eu sofri muito mais por não saber tudo que ele tinha e o que ele precisava. E eu tinha muita pressa. E nessa trajetória foram 4 anos até acertar. Não foi fácil. Mas assim, a inclusão, ela começa em casa. No momento em que eu acolho e aceito o meu filho nessa condição, é onde isso tudo vai se espelhar nos outros ambientes, nos outros locais, com as outras pessoas. E quando a escola, as terapias e a família constroem junto, essa inclusão aparece. Talvez não seja a inclusão mais perfeita do mundo, porque eu acredito que não existe. Mas o que eu posso dizer da escola em que nós estávamos e a escola que a gente está hoje, que é o Colégio João Paulo I, Unidade Praia de Belas, eu lembro de chegar nessa escola e dizer assim, olha, o Caetano tem TDAH e eu desconfio que ele tem alguma outra questão que a gente vai investigar e eu gostaria de saber se a escola vai aceitar como vai ser. E eles, com certeza, inclusive o Caetano também vai ter um monitor. E essa caminhada, essa construção com o Colégio João Paulo foi feita nesse conjunto. Fomos todos pioneiros nessa escola, porque era uma unidade nova e nós somos sócios fundadores, alunos fundadores. Então, assim, a escola junto com a gente, os terapeutas, nós construímos essa trajetória da inclusão para o Caetano nesse processo todo. Não foi algo que eu fiz sozinha, que eu batalhei sozinha, não. Eu tive total apoio dos terapeutas,
bastante orientação da doutora Marta e muito apoio da escola. Assim, desde prova adaptada, desde o Caetano se desregulou em sala de aula, precisa sair para fora, sai para fora, volta, sabe? Então, assim, foram vários manejos que a própria escola, os professores, os monitores, enfim, fizeram para ajudar ele. E ele chegou onde ele chegou até agora. Então, assim, é muito importante que a escola, as terapias e a família, os terapeutas, dialoguem, porque é possível, tá? Então, a inclusão é para todos, a gente sempre vai ter que batalhar por uma escola inclusiva, por um mundo mais inclusivo, eu acredito nisso, eu sei que não é fácil, que nunca vai ser perfeito, mas que todos tenham a mesma oportunidade de acesso ao que a escola oferece. Que o meu filho atípico esteja participando e seja acolhido em festas, e o Caetano é, eventos, saídas de campo, apresentações e mais aulas de reforço. Caetano foi incluído em tudo isso. E eu, sinceramente, entendo que no processo de inclusão, sim, a João Paulo tenta fazer a sua parte enquanto escola. E que incluir é entender e aceitar o outro no mesmo ambiente, com as suas condições, com as suas questões, e de que é necessário, em alguns momentos, fazer ações e manejos para ajudar essa criança, de alguma forma. Bom, aí no meio dessa trajetória toda, com um filho, no dia em que eu levei o Caetano para consultar pela primeira vez com a doutora Marta, foi um dia em que as escolas estavam naquela situação de violência, vai invadir, não vai, levo, não levo para a escola. Não, aquele dia eu não levei o Caio, que é o meu segundo filho, para o João Paulo, e levei ele junto para a consulta do Caetano. E chegando lá, a doutora Marta disse assim, não, entra todo mundo, porque eu disse para ela, não, quem sabe entra o Caetano comigo, depois com o pai, e o Caio fica aqui esperando. Não, ela mandou toda a família entrar, e deixou os dois brincando sozinhos ali no chão, ficou junto, observando, depois brincou junto, e a gente sentado esperando. Aí, no final da consulta do Caetano, ela disse para mim assim, olha, a gente tem que olhar algumas questões do Caio também, porque aparecem certas características que me levam a pensar em altas habilidades e transtorno do espectro autista. E eu pensei assim, bom, TDAH e o transtorno do espectro autista, eu já venho de uma estrada comum. Agora eu fiquei pensando, mas o que é essa tal de altas habilidades? Bom, eu tinha mais uma coisa para aprender, né? Voltei para casa, aí passou-se uns 2 meses, o Caio começou a ter algumas desregulações na volta da escola, muito complicadas, em que ele chegou a me dizer assim, eu não quero mais estar nesse mundo. E aí eu realmente vi que era muito sério. Meu filho precisava ser resgatado, ele não estava bem. Entrei em contato com a neuro, fizemos uma consulta e ele saiu de lá com um encaminhamento para fazer um psicodiagnóstico. Mudamos algumas questões terapêuticas e o Caio, em relação ao irmão, ele não tinha prejuízo acadêmico, no sentido assim, a parte de aprendizagem, ele estava muito além, e eu já tinha sido alertada, só que eu não tinha ideia do que seria esse muito além, e que nem seria uma questão neurodivergente. Eu pensei, tá indo bem, tá tudo certo, tá aprendendo um pouco mais rápido, mas tá tudo certo. Porque eu estava muito focada no Caetano. Só que o meu filho, meu segundo filho, também precisava de um olhar mais atento, e aí a gente descobre que então realmente ele tem o transtorno do espectro autista nível 1 de suporte,
bem mais tímido em relação ao do Caetano, que a gente vê mais características, né? E autodesabilidade e superdotação também. E aí ele não tem o TDAH, né? E ele acaba sendo, então, dupla excepcionalidade, quando é autodesabilidades e junto vem o TEA ou o TDAH. Aqui é um trabalhinho que ele fez no primeiro ano, com muita autonomia, sozinho, né? Contando sobre a vida dele e tal. Ele já lia desde o Jardim B, né? E começou a escrever cursiva ainda no primeiro ano. E hoje ele também, eu fiz o iPlay e faço algumas coisas com ele faz aba, tem um acompanhamento psicológico, a terapia ocupacional, também está fazendo a nutrição, usa canabidiol, faz judô e também participa do teatro. Agora a gente também está pensando em algumas outras possibilidades, porque ele gosta muito de futebol, basquete, enfim, ver se de repente essa questão do esporte possa também ser uma oportunidade dele socializar mais, porque ele ainda tem uma certa dificuldade para socialização, ela é um pouco mais tímida no caso dele, vem acontecendo aos pouquinhos, mas ele está tendo todo o suporte, né? Tanto da escola, quanto em casa, quanto das terapias, porque o diagnóstico dele, então, chega depois do irmão, bem depois, né, que já vinha com uma estrada, com a escola, mas também já era um trajeto que foi construído, né, entre nós, a escola e os terapeutas. Então, eu até tive uma reunião há pouco com a prof dele, e ele vai ter todo o apoio que for preciso, né, para que ele possa também, na escola, ter, principalmente, se desenvolver mais a questão social, né, que é o que a gente tem observado, que ela tá ali, ele socializa, mas é bem tímido ainda, no caso dele, né. Então, uma coisa que eu defendo bastante, assim, que eu acredito muito como mãe atípica, é nos pilares do resgate atípico. Dessa maternidade que é tão intensa, tão desafiadora, que é tão diferente. Enquanto, assim, as mães típicas ficam pensando assim, será que o semestre que vem minha filha vai fazer patinação, natação? A gente está preocupado se aquelas terapias que a gente está fazendo agora estão dando o resultado que é necessário para aquele momento, ou se a gente precisa mudar. A gente está ainda pensando em terapias. Há pouco, no final do ano passado, que eu consegui, assim, que o Caetano e o Caio começassem um judô, um teatro, sabe? Participar de outras coisas que vai além da terapia, que também são importantes para a socialização. Que eu acredito muito que é o afeto, o acolhimento e o amor. A aceitação desse filho é muito importante nesse processo. É um aprendizado, sabe? Tem mãe atípica que carrega culpa, isso faz parte. Tem mãe atípica que entra em luto, tem mãe atípica que não aguenta e, sinceramente, parte para o suicídio, porque não é fácil. Mas paciência com esses 3 pilares, eu me agarrei muito nisso, sabe? Com muita paciência para entender os meus filhos. E ao mesmo tempo em que eu fui entendendo eles, eu fui me enxergando. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco de um pouco de outro. Aqui é um bilhetinho que o Caio me escreveu, mamãe, eu te amo, sabe? E assim, é gratificante os retornos que a gente vai tendo, por mais pequenos que eles sejam. Eles são grandiosos. Então, da maternidade atípica, eu também descubro que sou atípica, tá? Eu recebi meu diagnóstico não faz muito tempo. Eu sou dupla excepcionalidade com TDAH e autodesabilidade e superdotação.
E tem algumas questões que é muito importante a gente começar a ter conhecimento, porque cada vez mais a gente vai se deparar com um colega, com um amigo, com um familiar que é atípico. E esses termos que a gente vê muito na comunidade médica ou de terapias, eles são importantes que, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, a gente também procure entender um pouco sobre eles. Então, assim, alguns termos que eu trago, tá? Neurotípico. Então, assim, quando o cérebro dessa criança, dessas pessoas, funciona dentro do esperado, sem grandes variações. O neuroatípico, então, o cérebro já vai funcionar de uma forma diferente da maioria. Aí é onde aparece os transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que não é uma doença, é uma condição, uma forma diferente de pensar, de ver o mundo. O neurodivergente, então, vão ser aquelas pessoas que não se encaixam nos termos esperados de comunicação, interação e comportamentos, são diferentes, têm uma condição diferente, tá? E as neurodiversidades, ela engloba todas as condições neurodivergentes, e que é muito importante a gente compreender e incluir com empatia. Certo? Bom, passado tudo isso, eu com meu diagnóstico, penso assim, estou há 22 anos, sou concursada pública da TVE, e há 22 anos eu fui atípica lá dentro, pensando que eu era atípica. E eu sempre me sentia muito diferente, mas eu nunca entendia por quê. Agora, realmente, eu consigo entender por quê. Então, assim, a TVE, para vocês terem um conhecimento, ela foi fundada em 29 de março de 74, como uma emissora pública do Rio Grande do Sul, reconhecida pela pluralidade e diversidade da programação, voltada à valorização das culturas regionais e da identidade nacional. Ela é exibida no canal 7, no canal digital 7.1 na Grande Porto Alegre, alcançando um potencial de 4 milhões de espectadores com qualidade digital, exibida em rede aberta para todas as regiões do estado. Tá? Alguns programas que a TVE tem hoje em rede são o Radar, que é um programa bem antigo da TV, que é destinado mais ao público jovem, trazendo, então, as questões culturais e musicais do Rio Grande do Sul. Cantos do Sul da Terra, que é um programa mais recente, que trabalha as questões da diversidade tradicionalista com o contemporâneo, o rural e o urbano. O Consumidor em Pauta, então, que aborda as dúvidas da sociedade sobre direitos do consumidor, da família, trabalhista, comercial, imobiliário e previdenciário. Consumidor em Pauta já é um programa um pouco mais antigo, o TV Esporte é um programa mais recente, que trata, então, do esporte local, amador, em diversas modalidades no Rio Grande do Sul. O Estação Cultura, que é um programa que vai trazer, então, as questões da cultura do Rio Grande do Sul, que também já é um programa mais antigo da TV. E, durante a pandemia, a gente lança o Redação TVE, que hoje é o jornal, né, a revista eletrônica que trata do jornalismo do Rio Grande do Sul na TV, na TVE. Bom, eu entrei em 29 de janeiro de 2002 na TVE e eu passei por diversas produções. Tá? A última produção foi o Redação TVE, que eu não faço mais parte, mas eu cheguei a produzir o Paralelo Sul com o Riberiva,
que trabalhava sobre as cidades gaúchas, desde a cultura, da história, da gastronomia, da música. O Viva Bem, que era focado em idosos, né? Público de idosos. TV Cine, Curta TV, que é o cinema gaúcho. Palcos da Vida, os musicais. Primeira Pessoa, que era um perfil biográfico de importantes personalidades do Rio Grande do Sul. O Faces também, o Galpão Nativo. TV Repórter, reportagens especiais, entre tantos outros, desde coberturas especiais, enfim. E o Redação TV, então, ele nasce na pandemia, e nós, enquanto profissionais, estávamos trabalhando da sua casa. E a gente teve muito apoio, eu lembro, na época que a gente construiu o programa, do público. As pessoas nos mandavam imagens pelo celular, a gente agendava entrevista ao vivo pelo Zoom, né? Pedia para a pessoa se gravar de casa. Olha, grava com o teu celular aí falando sobre essa situação, sobre esse problema, manda para mim, que aí a gente vai editar. Aí mandava para a repórter, ela editava em casa, outro editor recebia a imagem lá na casa dele. E assim a gente foi construindo o jornal, tá? Jornal Redação TV. E a gente foi pioneiro em fazer o pré-ENEM TVS Educ, que foi uma forma de levar aulas para dentro da casa das pessoas que iam fazer o ENEM, né? Os estudantes que iam fazer o ENEM. E essas aulas eram gravadas nos estúdios da TV. Então, assim, muita gente trabalhava de casa, e com todo o cuidado que a pandemia foi necessário na época, alguns colegas iam para a TV para colocar esses programas no ar. Aqui é uma aula da primeira edição do pré-ENEM TVS Educ, que foi em 2020, que ele entrou no ar, depois ele teve uma versão em 2021, e eu cheguei a produzir a versão de 2022, que foi a terceira edição. Então, o jornal Redação TV, ele foi exibido em março de 2020, em 2 horários. Era ao 1h45 e depois às 18h30, ao vivo. Hoje ele é direto dos estúdios da TVE, presencial, às 18h30. E desde essa época, com toda essa minha trajetória, e com a descoberta dos diagnósticos dos meus filhos, e eu começar a conhecer pessoas que trabalhavam mais nas neurodiversidades, e a TVE já fazia algumas reportagens, eu começo a produzir muito mais conteúdos voltados aos transtornos do neurodesenvolvimento, as síndromes raras. E eu começo a dizer, gente, nós estamos fazendo uma TVE mais inclusiva. E aí, como disse uma colega minha, assim, tu é uma batalhadora aqui dentro por essa causa, né? Tu é uma ativista da causa. Isso é importante. Aqui a gente tem, então, algumas reportagens que eu cheguei a produzir enquanto estava no jornal. Ali em cima a gente tem o jornal ao vivo, né? O Redação TV é feito de casa, com a apresentadora, a Dalva Bavaresco, estava na casa dela. Depois a gente tem a Síndrome de Tourette, que foi uma reportagem que o rapaz de 19 anos ele tem, e ele chegou a compor uma música sobre isso, ele é estudante de psicologia, e foi super legal a entrevista dele, ele lançou nas plataformas digitais o rock, no dia em que o dia da Síndrome de Tourette, que é em 7 de junho do ano passado, a gente fez a reportagem. A gente também falou sobre transtorno do espectro autista e o canabidiol, volta às aulas para crianças atípicas, dando dicas, medicalização e sono infantil em crianças atípicas, os cuidados, como é feito, condução, manejo.
Depois a gente também falou um pouco do brincar disfuncional de crianças atípicas, o que é o brincar funcional, que entra muito na questão do iPlay, a gente fez uma reportagem sobre isso, o quanto é importante. E aqui também a gente teve, nesse da volta às aulas, a gente entrevistou uma menina que ela tem síndrome de Down e ela é modelo, e ela muito querida. Então, assim, foi muito gratificante essa reportagem com essa menina, que eu lembro muito bem dela. Bom, e a partir disso tudo, eu comecei a pensar, num primeiro momento, um programa sobre neurodiversidades. Mas aí, com a minha experiência de fazer um programa que foi há muito tempo destinado aos idosos, eu pensei assim, por que não pensar um programa da TVE para todos os públicos? E falar, então, de todos os assuntos que pudessem envolver saúde, mas não só saúde. Fazer esse programa Saúde Mais, por isso que ele é mais, conversar com outras áreas do conhecimento, né? Então, a proposta dele é trabalhar assuntos que a gente possa abordar a primeira infância, a adolescência, a vida adulta, gestantes, a mulher, os homens e outras questões dos idosos, enfim. Sempre trazendo em algum momento mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência no sentido de alguma pesquisa de ponta, né, algum tratamento inovador, trabalhando, então, a temas que possam ser campanhas em saúde, saúde pública, doenças, prevenção, novas tecnologias, comportamento, hábitos saudáveis, intervenção, neurodiversidades, saúde mental e dialogar com outras áreas do conhecimento, sabe? Vamos conversar com a educação, vamos conversar com a sustentabilidade, vamos conversar com a área de direito. Essa é a proposta do Saúde Mais, que por enquanto não está no ar, tá? Ele é um projeto, né? Ele está em andamento, a gente está construindo esse projeto para que em breve, ou enfim, a gente consiga oferecer ao público mais um programa de qualidade na TVE. A ideia é que ele tem em torno de 30 minutos, né? Ele vai ser gravado e exibido semanalmente. E para encerrar, eu quero dividir com vocês que a TVE, então, está completando 50 anos, agora 29 de março, e a gente tem uma programação muito especial que eu quero convidar todos para assistir, que é um programa especial que eu participei da produção também, que é sobre os 50 anos da TV, uma memória sobre esses 50 anos, que vai ser exibido no dia 29 de março, no dia em que ela completa, né, 50 anos. Aliás, é junto com o aniversário do meu filho, Caio. O Caio nasceu no dia da TVE. A gente também tem um programa ao vivo com 3 horas de duração, que vai acontecer no dia 26 de março, das 16 às 19 horas, a TV vai estar ao vivo falando sobre esses 50 anos. E a gente estreia também um novo programa agora, que é o Sobre Nós, que vai tratar das diversidades, da cultura, das mulheres, dos quilombos, da negritude, de vários assuntos, tá? Também convido a ver aí o Sobre Nós, que é produzido aí por 2 colegas muito queridas, tá? Que é a Clarissa e a Isa, tá? São muito competentes. Então, quero fazer esses convites para assistir a TVE nesses dias e levar que a nossa TV pública é a nossa voz, a nossa cultura e a nossa diferença no ar. Muito obrigada. Gratidão a todos. Gratidão, Rochelle. Que história linda. Quando que começa a escrita do livro? Do livro? É, porque dá um livro, né? E olha quanta dica para as mães atípicas, outras mães, né? Que estão nessa mesma... não na mesma que você, mas aquelas que estão começando agora, naquele, talvez, momento de desespero,
em que ouvir você falar pode trazer uma leveza e perceber que existe uma oportunidade, né? E aí eu vou voltar para a frase lá da Marta, é Marta, né? Rembe. Em que ela fala, deixa eu voltar aqui, eu até escrevi aqui, fiquei colocando, oportunidade, que o diagnóstico é uma oportunidade de ir além. Então, eu achei tão lindo isso, né? Eu li ali, nossa, antes de você falar, já tinha lido e já estava, nossa, que incrível, né? O diagnóstico é uma oportunidade de ir além. Não é o fim, né, de algo, não, é o sim. começo é uma de algo. sentença de morte, né? Pelo contrário, é uma chance de você poder ter um diagnóstico, de você poder estudar sobre aquilo, de você poder, enquanto família, entender como é o funcionamento da tua criança, de tu poder proporcionar as terapias adequadas, com intervenção precoce adequada para o teu filho se desenvolver. Não é tu rotular o teu filho, tu querer impor, sabe? Tu querer, assim, tentar normalizar ele. Não, não é isso a proposta dela. E eu acredito muito no que ela traz. Pelo contrário, é uma chance do teu filho se desenvolver. Ele não vai deixar de ser atípico. Ele vai ser a vida inteira. Mas é importante entender como ele funciona. E é importante que ele possa se desenvolver naquelas áreas em que ele não está conseguindo e que ele pode ter um potencial ali. Uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de mostrar para a gente como enxergar o mundo, sabe? Então, assim, isso é importante, né? Isso é muito importante no desenvolvimento infantil. E tu falou de eu escrever um livro, assim, eu não escrevi um livro, mas eu já quero vocês que dentro do projeto Escola Geringonça tem um artigo meu, tá? Que logo eles devem estar lançando o e-book, que eu conto sobre tudo isso, e que vai estar disponível também até pela Biblioteca Nacional, tá? Isso está para ser publicado, não é um livro, mas tem um artigo já. É um e-book, né? Não, excelente, porque já é um começo. Com essa experiência, agora você já pensa em desenvolver o livro e já coloca o Caio e o Caetano juntos. Porque eu vi que eles podem fazer a arte, né? Eles têm essas altas habilidades ali, o Caetano, né, em artes. Isso. Quais são as altas habilidades do Caio? Já definiram ou não? A dele ainda não. O Caio, ele tem mais para a área de humanas, assim, línguas, linguísticas, artes, criatividade e esportiva, é o que está aparecendo. Essas questões, assim, elas ficam ali, né, adormecidas, e tu tem que estimular para esses genes irem para cima, né? Não, imagina quantas vezes, né, uma criança que é definida como TDAH, autista, não sei o quê, e aí para nisso, né? Não se chega ao diagnóstico das altas habilidades, que eu considero que todos nós temos algumas altas habilidades e outras habilidades menos fáceis de desenvolver, não que a gente não possa desenvolver. Mas como seria importante, né, que todas as crianças tivessem esse apoio que os teus filhos têm. Então, parabéns a ti primeiro, né, por ter ido atrás, por ter batalhado por uma escola que os aceitasse, que, né, e que todas elas se espelhem nessa escola, e que, como é que é o nome da escola mesmo? É o Colégio João Paulo I, a unidade Praia de Belas. Fica aqui perto do Inter. Porque é importante que a gente mencione, né, quando isso ocorre, porque geralmente a gente menciona quando dá errado. Então, como é importante também a gente fazer isso de mencionar que deu certo, ó, esse colégio, o Colégio João Paulo, a unidade Praia de Belas, é muito, posso dizer, muito inclusiva, tem esse esforço, né, que você fala, de ser inclusivo e de trazer essas crianças para uma vivência que seja dentro da normalidade viável, né, dentro do que é possível, porque quando a gente fala, eu até coloquei aqui, depois eu queria te perguntar, você falou que se sentia muito diferente e não sabia por quê, né? Então, que eu também me sinto muito diferente, né? Que nós já falamos sobre isso, mas quem não é diferente, né? Até que ponto a gente não é só bitolado e moldado desde o início da infância a ser igual ao outro para ser aceito, né? E todos somos diferentes. Quem não é diferente, né? Sim.
Eu me sentia muito diferente desde da escola, né? Eu sempre fui a menina do cantinho da sala de aula e que sempre tive habilidades acadêmicas além do esperado, ia muito bem. Passei por umas questões de bullying, né? Isso acontece. CDF, que sabe tudo, não sei o quê. E eu lembro que depois eu acabei indo até fazer um trabalho com essas duas meninas que tinham essa questão comigo e a gente até acabou ficando amiga depois, né? Acabei ajudando elas nas dificuldades que elas tinham, até que um dia eu também tive dificuldade e elas me ajudaram, né? Porque altas habilidades não quer dizer que tu vai dominar todas as áreas. Tu vai ter algumas dificuldades, né? E é importante estar aberto para poder aprender. E na TV eu sempre me senti diferente, assim, porque eu lembro, eu sempre brincava assim, vocês vão tudo pela direita e eu tô indo pela esquerda, sabe? Uhum. Eu tinha uma coisa assim, tipo, esse perfil assim de, que nem eu digo assim, vão com paciência, não sei o que, para começar. Não, eu já estava lá em ação para a coisa começar, sabe? Vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. Já organizava, determinava isso, aquilo, e fazia acontecer, sabe? Então, eu não assim, sei você... Desculpa, pode falar. Oi, pode eu não via, assim, dificuldade, sabe? Dizer para mim, assim, não vai dar certo sem eu tentar, era uma coisa que entrava na minha cabeça e eu pensava assim, tá, mas eu nem tentei, como é que eu vou saber que vai dar errado, sabe? Foi muito assim na TV, né? E continua sendo, né? Eu fico agora um pouco presa, mas por questões burocráticas, assim, porque senão eu já estaria fazendo acontecer, né, o programa. Outras coisas. Pois é, eu sinto assim na minha cabeça, até falo com a minha terapeuta assim, é como se alguém me diz, tal coisa tem que ser feita. Na minha cabeça aparece todo o caminho. É como se fosse isso, né? Às vezes eu tenho dificuldade de passar para as outras pessoas, assim, não, mas se a gente fizer assim, 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 porque tá tão prontinho ali, parece uma coisa tão lógica para mim, que quando me dizem não, não dá, eu fico, né, como assim não dá? Eu não fiz o teste de altas habilidades, né? Eu só conversei com a minha terapeuta e ela disse para fazer, que ela acha que sim, que eu tenho, né, essa questão das altas habilidades. E eu queria saber de você quais são as tuas altas habilidades, se o teu trabalho realmente está dentro do que das tuas altas habilidades, como que você agora se identifica, porque se identifica de uma forma diferente, né? Sim, dá para reconhecer assim bastante criatividade, conexão com áreas diferentes, assim. E isso aparece no Saúde, né? É uma proposta. Resolução de problemas complexos, assim. Tipo assim, manda aquele pepino para lá que ela que vai resolver, o pessoal já sabe. Isso, tipo, não sei, tem essa facilidade de ver por um outro ângulo e encontrar uma solução. Às vezes também não consigo, né? Uhum. E muito a área de humanas, assim, né? Linguística, texto, sabe? Desenvolvimento textual, assim, bastante criatividade, invenção, sabe? É por aí. Que excelente. Os meninos herdaram da mãe, né? Essa parte da criatividade. Criatividade. E tem um deles que também é mais voltado para humanas. Se não me engano, você falou... O Caio. O Caetano, você falou a questão da criatividade. Mas ele vai mais para a área de exatas, assim, muito pelo pai dele, assim. O pai. Ele fala, eventualmente, engenharia, quero ser igual ao papai, né? O Caio ainda não sabe muito bem. Está se descobrindo. Mas ele tem já essa... Eu noto, assim, quando ele vai escrever um texto, por exemplo, ele não se contenta a escrever só o que a atividade pede. Ele quer ir além, sabe? Então, associar uma coisa com a outra, trazer alguma coisa diferente, né? E algumas pessoas não têm isso. E ele tem, ou tem, mas não tem tanta facilidade, né? E eu vejo que ele tem bastante facilidade de fazer esse caminho, essas associações. É interessante porque talvez o professor não consiga compreender o que ele quis dizer com essas associações, né?
Eu até comentei hoje na manhã com a professora e ela disse que não, que é para deixar até ele, se ele quiser fazer, né? Não, eu acho que o certo é deixar. O meu medo é quando acontece isso e o professor não consegue compreender e poda a criança, né? O meu maior medo é em relação a isso, né? De nós adultos podarmos as crianças. Eu acredito que com as professoras que eles estão agora, que eu já pude conversar, né, pessoalmente, esse poda aí não vai ser difícil acontecer, porque a prof mesmo já me disse assim, se ele for além, tu deixa. Porque isso é uma característica que vem das ela tem um certo conhecimento, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Aí é para deixar ele desenvolver. Essa criatividade fluir, né? Excelente, porque você deve ter tido, né, muitos momentos em que você queria ir além, mas teve que voltar 2, 3 passos atrás, tanto na escola, seja pela questão do bullying, quanto na universidade depois, e nos cursos talvez não, né, na pós-graduação talvez não. Não, é que a universidade fica um pouco mais livre, assim, né, dependendo, até tem essa questão de tu trazer a crítica junto, principalmente na comunicação, né? Tu conversar com vários autores, tu dialogar com outras áreas, então tu tem uma certa liberdade no escrever. Mas na escola eu também nunca me contentei só com aquilo que era pedido, sabe? Às vezes eu ia além, assim, tipo, não tô nem a isso. Certo. Claro que tu paga um preço às vezes, né? Sim, eu paguei algumas vezes, né? Nessas questões. Ainda mais, assim, que da geração que a gente vem, né, do ano que a gente nasceu, nem se falava muito, tão abertamente como se fala agora disso, né? Nem sabia que era interessante porque às vezes eu levava para a sala de aula uns assuntos que o professor não sabia, né? Os professores não sabiam. E como eu tinha lido a respeito, aí eu levava, eu falava, então ficava uma coisa assim, mas sim, eu sofria também de bullying, essas e eu lembro que era CDF. O meu pai sempre foi um grande incentivador, ele, assim, a minha mãe, para a gente estudar, né? E o meu pai, ele sempre comprava, assim, umas enciclopédias, uns livros, não sei o quê, e eu vivia na biblioteca, ou ele comprava para eu ter em casa, sabe? Então, ele sempre incentivou muito, ele e a minha mãe, assim, para estudar, sabe? Para ir além, assim. Então, tive muito apoio nesse lado, assim, de estudo, né? Que ótimo, então. Rochelle, foi um prazer imenso te ouvir, aprender um pouco mais sobre você, sobre as possibilidades, sobre os teus filhos, que eu acompanho a Rochelle, deixa eu colocar de novo aqui, lá no Insta, gente, eu fico acompanhando os filhos dela e ela, e aí eu também fico, nossa, olha as notas que eles tiram, os notões dessas crianças, que coisa boa. E eles têm todo apoio, assim, principalmente o Caetano, de prova adaptada, com mais tempo, né, com apoio do monitor, assim, da professora, tudo que é previsto, assim, eles têm tudo isso. E a gente também se conhece da UERGS, né, porque dentro do Jornal da TV, até não comentei, eu fiz muito tempo a produção do quadro Conhecendo a UERGS, né, e a gente já marcou entrevista, enfim, que era uma forma de divulgar a universidade também, que continua, né, no jornal, mesmo que não esteja mais um projeto. Sim, é bem interessante, a gente teve várias matérias, eu era pró-reitora de extensão na época, e depois eu também, né, não estou mais como pró-reitora de extensão, eu tive a Sofia, etc., então as coisas foram mudando, mas com certeza uma excelente proposta de divulgação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, com entrevistas sobre as pesquisas, entrevistas sobre os projetos de extensão, pesquisa. Eu lembro que a última que eu produzi foi muito interessante, que até eu fui gravar, fui repórter por um dia. Foi muito legal, que foi Química na Escola, que foi numa escola ali perto da TV até. Projeto muito. Que maravilha. O ensino de Química para dentro da escola. Foi muito interessante. Bem, Química é uma das matérias que mais me pegava. As outras física, matemática, tudo, eu ia super bem, mas Química, depois na graduação entrou na minha cabeça, eu consegui compreender, mas era o meu pé de Aquiles, calcanhar de Aquiles.
Pires. Não, eu fui do terceiro ano até, assim, foi mais complicado. Muito bem. Deixa eu só colocar mais uma coisa aqui. Você mencionou desse curso, né? O iPlay. Sim. O iPlay, ele está com inscrições abertas no Instagram da doutora Marta. Vou colocar de novo aqui. Isso que é bem importante, assim, para famílias atípicas, até típicas, assim, que têm um interesse em aprender, terapeutas, professores, educadores, o tio, o vô, a Dinda, né? O amigo que sabe que a família tem um filho atípico e quer aprender para ajudar, para ter uma ideia que através do brincar, sim, tu pode ajudar o teu filho, o teu sobrinho, o teu aluno a se desenvolver, né? Que manejo tu faz, como é que tu começa a brincadeira, respeitando a forma como ele brinca, né? Então é bem interessante, tu tem toda uma parte de teoria e funcionamento do cérebro infantil, né? E o que acontece em cada transtorno, ela explica, assim, dentro do curso. São 8 módulos, vão ser 8 semanas, né? Os módulos são liberados uma vez por semana. As inscrições estão abertas por lá mesmo. E eu faço a monitoria. Oh, que maravilha. Faço a monitoria do curso, né? Então, assim, as pessoas assistem a aula online, tem um tempo para ver aquele módulo, aí numa tarde X eu encontro todo mundo num grupo para a gente debater, fazer troca, tirar dúvida, né? Então eu dou esse suporte também. Então dêem uma olhada lá, gente. Podem também chamar a própria Rochelle, né, que ela orienta vocês sobre como se inscrever, ou entrar direto, né, da professora Marta. E digitar iPlay lá, que daí tem toda uma automação que leva para a inscrição do curso direto. Ai, que legal. Você também falou sobre a questão da limpeza do intestino, e aí eu vou aproveitar só para a gente fazer um marketing aqui do canal, né? Que isso é essencial, né, para nós todos, né? A questão das inflamações do nosso segundo cérebro, que é o intestino, que influencia toda a questão da depressão e outras questões. E a gente teve essa semana uma live sobre isso, né? Sobre a saúde do intestino e a saúde mental aqui no canal, então quem perdeu já aproveita e já vai lá e já eu vi, até quero assistir. Eu não consegui ver no dia, mas eu vi que tá ali já. Eu foi fiquei muito boa. Interessada. Com a Luísa, foi excelente. Muita gente me chamou em off para pedir apresentação, para falar, né, algumas questões que se identificou, e eu fiquei impressionada, porque eu já tinha ouvido falar, mas mesmo assim, mais detalhes, como ela trouxe, eu não tinha, né, ainda buscado a informação, então foi muito interessante, assim, eu fiquei já me identificando com várias questões ali. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. E aí, deixa eu ver os comentários novos. A Flávia Oliveira, ela está colocando que na escola Lions Club tem um aluno TDAH, que ela admira muito, e a professora me contou que ele aprende devagar e demora, né, a escrita. A Flávia também... A Flávia é uma aluna nossa que é surda, né, Flávia? Sim, se não me engano, que legal. Então, o Libras eu acho que é bem interessante, assim, de apoio, né, assim, para neuroatípicos. Sim, e a Flávia sempre me cobra que nós não temos aqui ainda tradutor de Libras nas lives. Eu já prometi para ela que eu vou pedir para a universidade, se houver horas sobrando dos tradutores de Libras, para a gente tentar colocar em alguns momentos, mas eu ainda não tive retorno. Aí a Flávia também menciona que precisa adaptar as atividades de uma maneira que se tornem mais fáceis, né, para eles. Muito bem. Sim, o mesmo que acontece com o Caetano também. Principalmente que o que mais pesa é o TDAH, né? No aprendizado. Sim. E aí aqui é mais para a gente ir encerrando, né? Que eu gostei dessa tua mensagem, né? De incluir, entender e aceitar o outro no mesmo ambiente. Eu acho que é extremamente difícil, né? E extremamente importante. Porque a gente tem... a própria questão, né? Não precisamos ir avançar muito, mas podemos falar, por exemplo, sobre a questão da mulher, do negro, e outras questões que a sociedade ainda precisa
incluir, entender e aceitar. Né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente pode deixar sobre humanidade, sobre ser humano, né? E que é tão importante que a gente compreenda essa diversidade que existe entre todos nós. Nós não somos iguais, nós somos... cada um é ele próprio, né? Nós não temos como colocar a Rochelle igual a Erli. Se todo mundo fosse igual, não teria a mínima graça, né? Então, que a gente compreenda, que a gente entenda, que a gente inclua e aceite o outro no mesmo ambiente. E aí eu te passo a palavra, Rochelle, para uma mensagem final. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dividir a minha história com vocês. Fico à disposição, quem quiser conversar comigo pelo Instagram, né, para trocar, ter mais troca, informação, enfim. E dizer, sim, que é muito importante que a gente busque, de alguma forma, acolher, né, e com muita empatia, tentar entender essas condições neuroatípicas, porque realmente a estrada de uma maternidade atípica, ela não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, assim, tenham um pouquinho mais de paciência. Às vezes, uma birra, uma desregulação emocional de uma criança, não é porque a mãe não educou bem, é porque ela tem uma questão que ela ficou muito sobrecarregada sensorialmente, ela se desregulou por algum motivo, por alguma rigidez. Não é culpa da mãe, não é culpa da criança, né? Isso acontece. Então, assim, tentar olhar com um pouquinho mais de compreensão, né? Porque realmente eu estava do lado típico e estar aqui desse outro lado, chegar onde a gente chegou também não foi fácil, né? Mas eu não desisto, e se alguma outra questão for aparecendo na trajetória dos meninos, pode ter certeza que eu posso dormir chorando num dia, mas eu vou acordar no outro, e já vou fazer um mapa de estratégias aqui do que nós vamos fazer, porque eu não vou conseguir parar. Não tem como, nunca vou desistir deles, jamais. Excelente. Você é um exemplo de mulher para a gente, exemplo de mãe, exemplo de mulher, como tantas outras que nós temos aí, que estão atrás, né, estão nos bastidores, não vem aqui no canal para falar, mas eu fico muito feliz em tê-la aqui conosco. E já te convido para sempre que você tiver algo para falar com a gente, que você me chame e a gente agenda aí para conversar sobre os meninos ou sobre os programas da TVE, pode ficar bem à vontade, sempre será muito bem-vinda ao canal. Eu agradeço mais uma vez e convido todo mundo, então, a assistir a TV aí nesses 50 anos, que vai ter uma programação especial bem legal também. Deixa eu colocar aqui, TVE 50 anos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Rochelle, pelo carinho, pela atenção. Um beijão para o Caio e para o Caetano. Um beijo para a Sofia e para todo mundo aí também. Obrigada. E um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Fiquem todos com Deus. Nos vemos Grande amanhã. abraço Amanhã ao tem mais uma pessoal live. também. Tchau, tchau, gente. Um beijo.